Continuando, pessoal. Os terminais intermodais, né? Entre modalidades de transporte. No mundo atual, é cada vez mais importante que os meios de transporte sejam mais eficientes e rápidos, né? Como se diz por aí, tempo é dinheiro. Bem, nos portos e aeroportos ocorre a interligação de diversos meios de transporte, com terminais ferroviários e rodoviários. No Brasil, mais uma vez, no entanto, para variar, ainda há carência de terminais intermodais eficientes, né? Quando você pega, por exemplo, a interligação do metrô com o BRT, como tem aqui onde eu moro, em Vicente Carvalho, né? Você desce o metrô e pega o BRT. Daí você vai para o Galeão, você vai para Barra, você pode ir para vários lugares, né? É uma coisa interessante. É um terminal intermodal, né? Você sai do metrô e vai para o ônibus. Bem, isso aqui funciona bem, mas vamos lá. Mas ainda há carência muito grande no Brasil. Os custos para a instalação e manutenção dos terminais são elevados. E a modernização dos terminais já existentes também requer alto investimento. Só que aí está o negócio, né? Se você administrar direito, você vai ter lucro. E tendo lucro, você vai estar sempre fazendo uma modernização e construindo novos terminais intermodais. É uma questão de administração, somente, né? Bem, agora passando para a questão das comunicações no Brasil. Vamos dar um breve histórico aqui, né? O telefone foi introduzido no Brasil no século XIX. No início do século XX, o serviço de telefonia era restrito a poucas cidades. Somente em 1965 foi criada a Intelbras, a empresa com a responsabilidade de integrar e ampliar o Sistema Nacional de Telefonia. Tá? Então, para quem hoje tem uma ampla rede de telefone aí, telefone celular, por exemplo, diversas operadoras, aqui a coisa era bem diferente, viu, pessoal? Inclusive a empresa pública, né? Tinha empresa pública de telefonia. E não era qualquer um que tinha telefone. Bem, a introdução do rádio, falamos de telefone, agora o rádio. A introdução do rádio no Brasil em 1922, né? Início do século passado, mudou os costumes da população, interligou o território nacional e este ao mundo. O rádio foi uma grande invenção. Chegando aqui no Brasil foi fundamental. Famílias se reuniam no entorno de um rádio ligado, por exemplo, para ouvir notícias, né? Para ouvir radionovelas, né? Tá? Então era bem comum isso. Na década de 50, aí, a televisão vai unir a imagem ao som. Televisão preta e branca, as televisões de tubo, né? Hoje temos essas televisões TVs de plasma, né? As TVs bem fininhas, né? Isso é tudo muito moderno. Naquela época era televisão de tubo. E promoveu novos hábitos na sociedade brasileira. Posteriormente, ou seja, depois, na década de 1970, com a comunicação via satélite, as transmissões feitas por satélite, exatamente isso, satélites que orbitam em torno do nosso planeta, que transmite som e imagem, né, de um lugar para outro do planeta, iniciaram-se as transmissões de televisão em rede nacional. Tá? Então a coisa foi evoluindo, integrando o nosso território. Repara quando eu falo de integração nacional, em termos de transporte e de comunicação. Tá? As telecomunicações no Brasil. No início do século XX, o sistema de telecomunicações no Brasil era controlado por empresas particulares. Durante os anos 1960, esse sistema passou a ser responsabilidade do Estado, ou seja, passou a ser público. E nos anos de 1990, essa atividade foi privatizada. O que é a privatização? É quando uma empresa é pública e passa para domínio privado. Alguém vai lá e compra. Por exemplo, eu sou um empresário,
eu gosto desse ramo, acho interessante, vai dar lucro. Eu vou lá e compro a empresa e eu começo a fazer essa empresa funcionar. Então, nos anos de 1990, a questão das telecomunicações no Brasil, elas foram privatizadas. O acesso à internet teve crescimento acelerado nos últimos anos, tá? Vocês pegaram essa leva, né? Vocês são bem novinhos, então pegaram essa leva aí. A tendência é só evoluir. Mas ainda se concentra em algumas regiões, principalmente sudeste do país, onde nós estamos. Como qualquer meio de comunicação, a internet necessita de infraestrutura física para funcionar. Tanto é que a gente vê que muitas vezes a gente está falando, né, está no WhatsApp, está na internet de forma geral, né? E aí a internet falha, ela cai, tem problemas. É porque precisa de uma infraestrutura para funcionar, senão não dá certo, né? Não adianta só ter uma internet, ela tem que funcionar. Ó, a infraestrutura física para funcionar seria a rede de fibra ótica, são pequenos fios, parecem fios de nylon, mais finos ainda. Por ali, eu não sei exatamente como funciona, né? Mas por ali passam informações, imagens, tá? Cabos submarinos, servidores de dados, satélites, entre outros dispositivos. Esses componentes estão distribuídos de forma desigual pelo Brasil e pelo mundo. Claro, você vai observar aí, né? Você pega a Europa, pega aqui a América desenvolvida, a parte Estados Unidos, Canadá, é outra história. Você pega Brasil, tem parte que tem internet boa, tem outras que nem tem. Então, temos ainda muito que desenvolver para conectar o nosso território aqui internamente, tá? Bem, para casa, exercício da página 110, não deixem de fazer, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, um abraço.